Qual foi a última vez que você admitiu que estava errado? Que você olhou pra você mesmo, fez um checklist, eu preciso mudar nisso, nisso e naquilo. Cara, não sei se vocês conhecem o MrBeast, um maior YouTube do mundo. Esses dias eu tenho assistido alguns conteúdos dele, que ele fala de como ele criou conteúdos, como que ele pensa nos vídeos malucos, a questão das thumbnails, tá? Eu gosto de estudar um pouco a plataforma do YouTube, ver as novidades, como tudo tá funcionando. Eu sou um cara bem nerd nessa parte, aí eu fui estudar sobre isso e achei interessante ouvi-lo, né? Já que ele é o maior que existe. E, cara, uma coisa que eu me impressionei e muito, não sei se você já teve a oportunidade de assistir um dos vídeos dele, os vídeos dele são absurdos. Ele doa em um vídeo $1 milhão, assim, $500 mil, $300 mil. Só que uma coisa que eu achei muito interessante em todas as entrevistas que eu vi dele é que ele tem uma incrível habilidade de se autocriticar. O cara perguntava dele, o que você acha disso aqui? O que você melhoraria nesse vídeo? Ele diz, cara, eu errei nisso, nisso e nisso. Eu acho que dá pra melhorar nisso. Isso estendeu uma coisa na minha cabeça, que é, eu preciso melhorar minha autocrítica. Oi, eu sou o Sérgio Maciel, bem-vindo ao meu canal. Se você não me conhecia, já curte esse vídeo, comenta aqui embaixo engajamento, só pra esse vídeo engajar mais. E se aparecer a opção de hype esse vídeo também aqui para ele chegar em mais pessoas, porque hoje eu vou te mostrar como o MrBeast me fez pensar na minha vida de fé. Basicamente, quando eu vejo um cara que já é o maior do mundo, cheio de vídeos incríveis, olhar os seus próprios vídeos que já são incríveis e cheio de dinheiro, né? Porque esses vídeos são caríssimos, cara, absurdo. Ele falando que gastou mais de $20 milhões em um vídeo, ou 6 milhões em outro. Cara, é muita loucura. Quando eu olho pra tudo isso e vejo, mano, esse cara, para tudo, peraí, eu preciso me criticar, ele se critica em todo vídeo pra poder melhorar em cada ponto que ele falhou. E isso fez dele o melhor do mundo. E eu falei, você crente, já fez isso também? Você sabia que devia fazer parte da vida cristã se autocriticar? Lá em 1 Coríntios capítulo 11, Paulo fala bem assim, ó, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Quando ele fala da Santa Ceia, ele manda a gente se autocriticar. Nós, geralmente, temos muitas defesas contra a crítica. E eu tenho um problema sério com isso. Eu lembro na minha adolescência, eu montava quase que defesas. Quando alguém vinha me perguntar, o que tu vai fazer da tua vida, qual vai ser teu futuro, pra onde que tu vai? Cara, eu não sabia responder as perguntas. Por isso eu levantava várias barreiras. Não, eu não posso ouvir críticas, eu não posso ouvir pessoas discordarem de mim, porque isso vai me magoar, eu não quero saber disso, eu tô trilhando um negócio aqui. E quando você trabalha com arte, principalmente, cara, você fica muito suscetível a não querer ouvir crítica nenhuma. Eu não sou um artista, mas eu sou músico, né? Por muito tempo eu toquei na orquestra da igreja, eu era clarinetista, e eu fui aprendendo música. Meu irmão, eu tinha um professor que era muito carrasco. Ele era aquele cara que eu tinha medo de ir pra aula dele. Eu chegava lá, o cara nunca me elogiava. É sério, ele nunca me elogiou, enquanto aluno dele. Eu chegava lá e ele só me falava meus erros, só me falava meus erros. Falei, cara, que cara insuportável. E assim, hoje em dia, obviamente que eu olho pra isso e falo, cara, ele só era meu professor, ele não vai falar toda hora, tu tá acertando, você é demais, não. Ele vai falar que eu errei, porque ele quer que eu melhore naquilo que eu errei. Mas, uma vez, olha que doido, eu era aluno dele, eu estava ali indo pra minhas aulas todo dia, e aí, um dia, ele teve as férias ali da escola de música, a gente passou um tempo sem se ver, e, cara, surgiu, assim, um concurso para entrar na Filarmônica do Teatro Amazonas. Caso você não saiba, eu moro em Manaus, e no Teatro Amazonas tem uma filarmônica ali que é dos estudantes. Não sei se ainda tem, não sei como funciona hoje em dia. Na época apareceu essa vaga. E eu meti o louco, eu falei, cara, eu vou me candidatar nesse troço aí. Obviamente, quando eu fiz isso, eu não fazia ideia do nível dos caras. Cara, quando eu cheguei lá no dia, nossa, os caras eram muito alto nível. Eu tava aqui, ó. Até hoje eu sei ler partitura, eu não toco faz um tempo, quero voltar. Mas na época eu tava bem. Eu conseguia ler, eu conseguia tocar os negócios esquisitos. Eu peguei uma música extremamente difícil. Uma das coisas do clarinete lá que não é qualquer um que consegue tocar. Cara, eu treinava todo dia. Todo dia eu treinava e treinava e treinava. E aí, na minha casa, né, minha irmã também era musicista, ela tocava flauta. Minha mãe, ela é cantora, mas ela não entende muito dessa parte da música, de ler partitura, de tudo isso, de você fazer lá o mesoforte, o forte ali certinho. Ela não entende sobre isso, né? Ela entende de cantar. A minha irmã já entende mais isso, mas minha irmã tava quase no mesmo nível musical do que eu. Eu estava estudando em casa sozinho, fazendo o meu corre sozinho, estudando ali todo dia sozinho, e pra mim eu achava que eu tava
tava top. Caraca, mano, eu passava 4 horas do meu dia estudando, me preparando. Não sei se você conhece alguma coisa sobre instrumentos de sopro. Tem um negócio chamado embocadura, né? Que é quando você tem o instrumento de sopro, você tem a embocadura certa para colocar no instrumento de sopro. E quando você toca demais um instrumento, acaba que você se acostuma à dor, porque dói um pouco. Às vezes cria calo, dói aqui a parte da tua boca. E eu fazia tantas horas do dia aquele ensaio, a mesma música, e chegou uma hora que minha boca não aguentava mais, eu cansava, minha musculatura aqui cansava. Eu fazia isso até cansar, todo dia, até chegar o dia do teste. Meu professor, lembra, eu tava de férias, ele não fazia ideia que eu ia fazer isso. Meu professor Carrasco, que nunca me elogiou. Chegou no dia da prova, quando eu abro as portas para fazer a prova, quem era o avaliador? O meu professor. Simplesmente, o meu professor era o avaliador daquela prova de música. Quando eu vi ele na sala, do lado dele tava o maestro do Amazonas, etc, mas outro cara que eu não lembro quem era. Meu irmão, eu gelei, eu fiquei congelado. Eu, caraca, maluco. E eu comecei a suar, eu não consegui pensar em mais nada. Eu tentei tocar a música, mas eu não conseguia. Minha boca começou a tremer. Eu comecei a tremer. E eu não conseguia tocar, porque minha boca tava tremendo. E aí eu tentei 3 vezes. E o meu professor, quando ele me viu, ele sorriu. E ele começou a rir durante o negócio. Eu, caraca, maluco. Mas eu fui até o final da música. Eu cheguei até o final. Quando eu cheguei até o final, eu olhei pra eles e o maestro lá, principal, meu professor não falou nada. O maestro principal disse: olha, parabéns pela coragem. E eu fui embora. E eu não passei, obviamente, na prova, porque foi terrível aquela prova. Depois de algum tempo, quando eu voltei até as aulas normais de clarinete, meu professor chegou até mim e ele me deu parabéns. Olha que doido, ele me deu parabéns. Depois de vários meses estudando com ele, eu não ouvi um elogio, mas depois de meses eu ouvi um parabéns. Aí eu, por quê? Foi terrível a prova. Ele, pela coragem de ter ido até o fim. Aí ele me disse que várias pessoas naquele dia foram terríveis, mas todas as pessoas que foram terríveis paravam. Agora, eu fui um dos poucos que, mesmo sendo terrível, fazendo uma prova terrível, fui até o fim. E ele falou: olha, tu errou nisso, tu errou naquilo, tu sabia a pastura, tu sabia as notas, só que tu tava nervoso, dava pra ter melhorado nisso, aquilo. E ele foi me criticando. Mas ele foi me criticando e eu percebi naquele dia, cara, ele não tá me criticando porque ele não gosta de mim, porque eu achava que ele não gostava de mim. Ele tá me criticando porque ele quer que eu melhore. Esse é o papel dele, ele quer que eu melhore. E ele falou: eu vou te ensinar a fazer esse negócio aqui do jeito certo. Você vai aprender a tocar melhor do que eu. E aí eu entendi, cara, esse cara só quer que eu melhore. E muitas pessoas entendem a crítica assim como eu entendia. Esse cara quer que eu piore. Esse cara quer me derrubar. Esse cara não reconhece meu valor. Esse cara, ele tá me colocando pra baixo. Não é isso. A crítica, ela muitas vezes serve pra você crescer. Obviamente que tem críticas e críticas, né? Tem pessoas que realmente querem te ver crescer e tem pessoas que só querem te criticar porque não gostam de você, tem inveja de você, mas até com essas você pode aprender uma coisa ou outra. Ter uma certa pessoa, que eu não vou dar muitos detalhes aqui porque ainda não sou tão distante dessa pessoa, ele não gostava de mim de jeito nenhum. Quando eu comecei a fazer vídeos pra internet, deixa eu te falar, eu cometi muitos erros. Eu cometia erros do tipo teológicos, porque, cara, eu não tinha tanto conhecimento assim. Eu sou um cara extremamente curioso. Então, as coisas que eu falava era curiosidade, eu ia pesquisar e tal, mas eu não conhecia todas as visões possíveis de cada assunto. Até hoje eu não conheço, é por isso que eu nunca parei de estudar. Se você acha que eu sei um pouquinho mais do que você de Bíblia, é porque eu só nunca parei de estudar. Eu nunca me contentei só com o que eu sei. Eu sempre vou atrás de mais. E eu sou assim, até hoje eu sou assim. Eu paro uma hora do dia, eu vou estudar, eu vou ler artigo, eu vou assistir aula de teologia, é isso que eu faço, pra poder não me desatualizar. Você fica ultrapassado no dia que você parar de aprender. Mas, voltando aqui, esse cara não gostava de mim, ele me tinha inveja. Quando eu comecei a fazer vídeo na internet, meus vídeos não tinham muitas visualizações, mas esse maluco me mandava mensagem todo o dia. Todo vídeo que eu postava, ele mandava uma mensagem me criticando, falando que eu falei errado, que eu devia ter falado assim, assim, assim. E eu, né, tentando ser humilde, lembrando daquele versículo, façam paz com todos, etc. Eu tentando ser legal. Eu sempre mandava, cara, é isso aí, amém. Tal, tentava não entrar em discussão nenhuma com ele teológica, até porque naquela época talvez ele soubesse muito mais do que eu. Mas ele me criticava muito. E de verdade, as críticas dele não eram construtivas, eram críticas destrutivas mesmo. O cara não gostava de mim, ele só queria me destruir, queria me ver mal, ele não queria que eu fosse bem. Mas o que eu comecei a fazer? De tanto ele me criticar, eu comecei a colocar referência nos meus vídeos. Não só por esse motivo, mas por um outro que eu contei lá no vídeo do Miguel. Se você não assistiu o vídeo do Miguel, depois vai lá e assiste, que lá eu conto sobre isso. Mas eu comecei a colocar referências, porque, cara, eu falei, é muito mais difícil alguém me rebater que nem ele faz se eu colocar referência nos vídeos, se eu mostrar o versículo no vídeo. O cara vai ter mais trabalho. Então, eu comecei a colocar isso. Aquilo me ajudou a crescer, etc. Um dos melhores amigos que eu tenho até hoje na vida, olha, é o cara que mais me critica. E sempre pro meu bem. Ele fala, cara, tu tem que tomar jeito, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que melhorar. Ele me criticou muito.
mas também é o que mais me ajudou. E beleza, eu tô falando aqui pra você sobre críticas que os outros fazem, mas a Bíblia nos ensina a nós nos criticarmos. Você tem que aprender a olhar pra você, a olhar pros seus erros e falar, cara, eu tô errando nisso. E olha, vou me abrir com vocês aqui, vou confessar um pecado pra vocês. Eu já errei muito na vida, já cometi falhas, já cometi erros, eu não sou perfeito. As pessoas acham às vezes que eu sou perfeito, você tá condenando os outros, você se acha perfeito. Eu não me acho perfeito, eu não sou perfeito. Eu não vou ser perfeito nessa terra, eu vou errar. Às vezes eu tenho falhas de caráter, eu tenho tudo isso, cara. Eu sou um ser humano como você. A diferença talvez é que eu estude um pouco mais a Bíblia. Mas eu sou um ser humano tanto quanto você. Eu tenho os mesmos desejos que você, como o Thiago fala, né? Sujeito às mesmas paixões que você. Tudo isso. E aí, qual é meu pecado? Eu já falei, um dos meus pecados, inclusive, eu já citei aqui no outro vídeo do Miguel que eu fiz. Olha o vídeo do Miguel aí aparecendo, né? Eu falei aqui sobre um dos problemas que não só me atinge, quanto atinge todas as pessoas que inventam de estudar a Bíblia. Inclusive, o problema que atinge o próprio diabo, se você quer ver. Depois, no final desse vídeo aqui, eu vou te colocar o link pra você assistir o outro. Mas um outro pecado que eu posso falar pra você que eu tenho, que eu não vou falar o primeiro, que eu já falei no outro vídeo lá, se você for curioso, vai lá e assiste, é o pecado de não parecer ser tão grato. E eu tava falando isso ontem com a minha esposa, porque eu sou muito grato a muitas pessoas. Cara, eu tenho noção, ou talvez não tenha noção, não sei, é que eu só estou onde estou, eu estou aqui fazendo vídeos pra vocês porque muitas pessoas me ajudaram. E quando eu paro pra... Tipo assim, eu cheguei na igreja, eu era músico, né? Eu tocava na orquestra e tal. E aí eu recebi a oportunidade de trabalhar como fotógrafo da IBD. Olha que doido. Eu era fotógrafo da IBD, eu não tinha câmera, tá? Eu me voluntariei, na verdade, na época, pra ser fotógrafo, porque eu entendi alguma coisa ou outra de fotografia, já que eu tinha feito curso sobre fotografia ano passado, e eu me voluntariei. Eu pegava os iPhones dos irmãos, quem é os irmãos que tem iPhone, pá, comecei a fazer isso. E aí, com o tempo, a galera da IBD me deu uma câmera pra eu tirar as fotos. Oxe, agora eu tinha uma câmera, caraca, eu não tinha uma câmera antes. E aí, depois de um tempo, eu recebi uma câmera melhor ainda pra tirar as fotos. Então, eu já tinha 2 câmeras pra tirar as fotos. E aí eu falei, cara, eu já tenho câmera, eu tenho talvez uma ideia, vou começar a fazer vídeos. E aí eu tinha um amigo naquela época que ele falou, cara, tu tem que fazer. O nome dele é Rafael, inclusive, ele é um dos caras que tá comigo até hoje, meu sócio. Ele que basicamente financiou todo o meu início e até hoje tá comigo. Ele me disse na época pra eu começar. Comecei a fazer vídeos. Tal, fazia vídeo aqui pro YouTube. Se você for lá no meu YouTube vídeos antigos, você vai ver os meus vídeos. Eram um pouco complicados, mas estão lá. E aí ele falou, cara, tu tem que fazer pro Instagram. Pro Instagram que vai dar certo. Falei, beleza, então. Aí eu falei, mas quantos eu posto? Ele falou, eu posto todo dia. Falei, beleza. Comecei a fazer, tal, eu desanimei, eu voltei. E cara, se eu te contar a história toda, eu ganhei na época um notebook da própria EBD, comecei a editar meus vídeos. Com o tempo eu ganhei outro notebook. Eu fui contratado por uma pessoa para poder eu ter salário, pra eu fazer meus vídeos e ter alguém e ter um salário mesmo quando eu não recebia nada. A minha história foi construída sobre os ombros de muitas pessoas. E talvez um dos meus maiores erros tenha sido não ter sido mais grato. Eu sou grato a essas pessoas, mas eu acho que eu não demonstrei totalmente minha gratidão. Inclusive, não sei se você viu, eu tô gravando esse vídeo aqui numa segunda-feira. Hoje a gente postou uma tirinha lá no meu Instagram sobre uma coisa que eu estava pensando. Eu estava pensando recentemente como a gente às vezes falha em não ser grato. A tirinha, não sei se você viu, vou colocar aqui na tela, é sobre um cara que ele acordou, poxa, tem que acordar mais uma segunda-feira. Ele tá lá no ônibus, poxa, agora eu tenho que pegar o ônibus. Aí ele tá no trabalho, poxa, meu chefe é chato e tal. Enquanto tem outra pessoa orando por tudo aquilo. Jesus, eu quero uma cama, eu quero um trabalho, eu quero um chefe, eu quero uma segunda-feira como desses caras aí. Então, a tua reclamação, aquilo que você vê como fardo, pode ser um milagre que alguém tá pedindo. E tá, mas o que tem a ver com o vídeo? Tem a ver que eu tô te falando do meu pecado. Eu acho que às vezes eu sou ingrato. Olha que doido. Eu fiz essa minha autocrítica, eu falo, cara, eu acho que às vezes eu sou muito ingrato a certas pessoas. Eu preciso mostrar mais minha gratidão. Eu preciso mostrar mais a honra que eu tenho a essas pessoas. Uma crítica que eu faço a mim. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Você tá pronto pra se examinar? Você tá pronto pra olhar pra você e falar, cara, eu preciso melhorar nisso. E expor que aqui é um problema meu. Falo, cara, eu preciso ser melhor nisso. A Bíblia fala, em tudo dai graças. Mas quando as coisas apertam, será que eu tenho dado graças a Deus por tudo? Inclusive eu fiz um vídeo aqui, não sei se você assistiu agora recentemente, sobre a justiça de Deus, e lá eu falo sobre o tudo posso naquele que me fortalece. Mas esse versículo só serve pra mim quando eu tô bem ou quando eu tô mal? Eu não sei se vocês percebem, mas esses vídeos que eu faço pra vocês aqui de conversa, esses papos retos, cara, essas palavras primeiro falaram comigo, tá? Inclusive eu faço uma oração que eu aprendi no livro do Max Lucado, se eu não estou enganado, que ele ensinava, quando vocês pedirem uma mensagem pra Deus, não peçam pra Deus falar com as pessoas que ouvem vocês. Peçam pra Deus falar primeiro com vocês. Então quando eu trago um vídeo aqui no YouTube pra vocês, pra gente conversar, cara, essa mensagem primeiro falou comigo.
A mensagem é: eu preciso ser mais grato. E a mensagem é: eu só cheguei à conclusão que eu preciso ser mais grato porque eu me permiti fazer uma crítica de mim mesmo. Eu me permiti avaliar-me a mim mesmo. Eu me examinei. E a vida cristã é isso, você precisa se examinar. Você precisa parar. Peraí, eu tô errando nisso, nisso e nisso. Bora consertar. Você precisa confessar. Eu falei pra minha esposa, eu acho que eu estou errando nisso. Preciso consertar isso. Cheguei, ó, tô errando nisso aqui, preciso consertar isso. A gente precisa dar um jeito. Eu preciso dar um jeito de melhorar nisso. E eu tenho várias coisas que eu preciso melhorar. Eu sou um ser humano em evolução ou em desconstrução. Mas bora melhorar. Você consegue melhorar. Para tudo. Eu sei que é chato a gente ouvir críticas, mas se autocritique. Fala, cara, eu preciso melhorar nisso. Eu não posso parar. A santificação é isso. Santificação é um processo espiritual, porque Deus está aperfeiçoando você através do seu Espírito Santo, através da sua palavra, através da sua vida com Deus, mas além disso, a santificação é um processo de melhoramento. Eu estou melhorando, eu vou melhorar e estou no processo de melhoramento. A santificação é o processo que Deus melhora você. Mas uma das formas que Deus usa para melhorar você é justamente você perceber seu erro. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, examine-se. Faz uma lista. Eu fiz uma lista. Eu tenho uma lista aqui no meu celular. Todas as coisas que eu considero que são meus erros. Obviamente, olhando para a Bíblia, cara, eu tenho que melhorar nisso, eu tenho que melhorar nisso, eu preciso melhorar. Vamos melhorar. Faça o melhor que você puder, enquanto não pode fazer, melhor ainda. Isso é ser excelente. Amém? Isso aqui é um papo reto mais curto, mais rápido. Espero que essa mensagem tenha servido para você. Eu falei de uma maneira mais simples, descontraída aqui. Um bate-papo, literalmente, né? Então, se você chegou até aqui, lembre de curtir esse vídeo, comentar o que achou, se inscrever no canal. E lembra que aqui embaixo tem um link da The Next Academy, tá? Dependendo de quando você assistir esse vídeo, ou quando a gente lançar, que eu não lembro quando a gente vai lançar esse vídeo, já está no ar a primeira aula do nosso curso de namoro. Muita gente pediu, faz um curso de namoro, um e-book de namoro. Cara, eu prefiro fazer aulas de namoro, né? E aí eu lancei junto com a Gabi nosso curso de namoro, até que a Bíblia nos separe, que ou vai ao ar, ou já foi ao ar. Se você tá vendo esse vídeo depois do dia 29 de maio, já foi ao ar. E assiste lá. Clica aqui, cara, é R$29,90 por mês. Você ajuda a gente a manter todo esse trabalho, né? Com vídeos no Instagram, com vídeos aqui no YouTube. E claro, você é muito abençoado, porque são aulas bíblicas, exegéticas, sem minhas opiniões. Eu tenho uma opinião ou outra ali, mas eu falo, isso aqui é minha opinião, isso aqui é Bíblia. Então, cara, assiste, vale muito a pena. É mais barato que o preço da Netflix. Então, vale muito a pena só clicar aqui no link. Vai lá e se inscreve no The Next Academy. Ajuda a gente a continuar com todo o nosso projeto, que a gente sempre quer expandir para que a palavra de Deus chegue para mais pessoas de maneira descontraída, de maneira simples, de maneira rápida, de maneira online. Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado pela audiência e tchau.